Reflexão do dia 19 de agosto de 2025, 20ª semana do Tempo Comum, terça-feira. Santo do dia, São João Eudes, fundador da Congregação de Jesus e Maria. Século XVII, São João Eudes fundou a Congregação de Jesus e Maria, de cuja devoção foi um grande apostolado movido pela consciência lúcida da grave necessidade de ajuda espiritual na qual as almas se derramaram justamente por causa da inadequação de grande parte do clero. Ou seja, o clero às vezes não tinha aquela preparação desejada. A missão dos eudianos, né, da congregação, era a formação espiritual e doutrinal dos padres e seminarista e a pregação evangélica inserida nas necessidades espirituais e materiais do povo, além de difundir por meio dessas missões a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e Maria. São Eudes, que se santificou por meio da devoção intensa ao coração de Jesus e Maria. Então, que possamos também nós sermos imitadores de São Eudes e descobrir a riqueza desse mistério. Amar a Jesus, amar a Maria de todo o nosso coração, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São João Eudes, rogai por nós. Na primeira leitura hoje nós vamos ver o momento em que Gedeão é visitado por um anjo para que seja libertado Israel. No Salmo 84, onde vai nos lembrar: o Senhor anunciará a paz ao seu povo. Já uma grande prefiguração da segunda vinda de Jesus. E no Mateus 19, 23 ao versículo 30, nós vamos ver aquele momento onde o Jesus fala para os seus apóstolos que a salvação ao homem é impossível. Impossível o homem se salvar, mas a Deus tudo é possível. Então, e também a grande revelação do poder da igreja, que sentará junto de Jesus no julgamento final. Então, nós vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Juízes. Naqueles dias, veio então o anjo do Senhor e sentou-se debaixo de um carvalho que havia em Éfra e pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, seu filho, estava sacudindo e limpando o trigo da eira, para o esconder dos madianitas, quando o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor está contigo, valente guerreiro. Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, peço-te, Senhor, que me digas, por que nos aconteceu tudo isto? Onde estão aquelas tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: O Senhor nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos madianitas. Então o Senhor voltou-se para ele e disse: Vai, e com essa força que tens, livra Israel da mão dos madianitas. Sou eu que te envio. Gedeão replicou-lhe: Dize-me, te peço, meu senhor, como poderei eu libertar Israel? Minha família é a mais humilde de Manassés, e eu sou o último da casa de meu pai. O Senhor lhe respondeu: Eu estarei contigo, e tu derrotarás os madianitas como se fossem um só homem. E Gedeão prosseguiu: Se achei graça diante de ti, dai-me um sinal de que és tu que falas comigo. Não te afastes daqui até que eu volte, com uma oferenda para te apresentar. E o Senhor respondeu: Ficarei aqui até voltares. Gedeão retirou-se, preparou um cabrito e com uma medida de farinha fez pães ázimos. Pôs a carne no cesto e o caldo numa vasilha, e levou tudo para debaixo do carvalho e lhe apresentou. O anjo do Senhor lhe disse: Tome a carne e os pães ázimos,
coloca-o sobre esta pedra e derrama por cima o caldo. E Gedeão assim fez. O anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que tinha na mão e tocou na carne e nos pães ázimos. Levantou-se então um fogo da pedra e consumiu a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da sua vista. Percebendo que era o anjo do Senhor, Gedeão exclamou: Ai de mim, Senhor Deus, porque vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: A paz esteja contigo. Não tenhas medo, não morrerás. Então Gedeão construiu ali mesmo um altar ao Senhor e o chamou: O Senhor é paz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 84. O Senhor anunciará a paz ao seu povo. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. A verdade e o amor se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que havemos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Entre primeiro e último, o que importa é que nós estejamos contados entre os salvos, entre aquelas almas, entre aqueles homens e mulheres santificados pelo Espírito Santo. E na segunda vinda gloriosa do Senhor, e no dia do julgamento, onde o Senhor há de julgar os vivos e os mortos, estejamos contados entre aqueles que herdarão o reino do céu. Agora, o Evangelho de hoje nos traz a importância da igreja. Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado, ou seja, na segunda vinda, e o Filho do Homem se sentar no trono da sua glória, olha o que fala o Evangelho de hoje. Também vós, quem é esse vós? Apóstolos. Também vós, apóstolos, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos. Só senta no trono aquele que julga. Então a igreja também é dado esta autoridade em Jesus para participar do julgamento final, para julgar as 12 tribos de Israel. Esta resposta de Jesus é porque Pedro lhe perguntou, né? E nós, Senhor Jesus? E nós que abrimos mão de tudo que nós temos para te seguir, o que nós vamos ganhar com isso?
nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? A resposta de Jesus é exatamente isso. E vós, quando o mundo for renovado, sentarás comigo, junto aos 12 tronos, que há de julgar as tribos de Israel. O, É impressionante porque anteriormente Jesus teria falado: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Lógico que ele falou isso na sequência daquele jovem rico que se apresenta tentando ingressar na vida apostólica, mas sem ter o dom, sem ter o chamado, e não conseguiu se desfazer das suas riquezas para seguir Jesus, né? Então, o ato daquele jovem rico que não conseguiu seguir Jesus na dimensão apostólica não significa que ele foi condenado, não significa que ele não foi salvo, não é isso não. Significa que ele não tinha a vocação, o dom de seguir Jesus na dimensão apostólica. Muitos de nós não têm essa vocação, né? Abrir mão da riqueza, abrir mão da sua vida secular, abrir mão de um casamento, abrir mão, né, de uma série de conforto deste mundo para seguir Jesus, mas também Jesus nos escala do jeito que nós estamos. Mas aí por isso, na referência daquele jovem rico, Jesus falou: em verdade vos digo, dificilmente o rico entrará no reino dos céus. Não é o rico. Não, Jesus não tem nenhum problema com a riqueza. Não, ao contrário. Mas quando a riqueza é o seu tesouro, quando o seu coração está naquela fonte de riqueza, não está em Deus. Então, quem não tem o coração em Deus, dificilmente entrará no reino dos céus. Então, não podemos confundir. Porque na primeira leitura, nós vamos ver aqui, em Juízes, capítulo 6, de 11 a 24, o Senhor aparece a Gedeão. Gedeão tem um campo de milho, de espigas, né? Ele estava. Então, só de ele ter essa propriedade, né, de ter um campo, ele também não é um homem pobre, porque naquela época, ter uma propriedade, ter uma plantação, então, era muito. Nossa, era um homem rico, embora fosse uma pessoa cujo não nasceu daquele casamento, da união oficial, né? Era um filho bastardo, né? Mas o Senhor, o anjo do Senhor veio, sentou-se com Gedeão debaixo do carvalho, né? Gedeão, seu filho, estava sacudindo, limpando o trigo da eira para esconder dos madianitas que estavam invadindo Israel. Então veja, o convite do Senhor. Então o Senhor faz um convite ao Gedeão, né? Não é um convite de apostolado, porque Gedeão continuou com a sua vida secular, mas o Senhor estava ali e o chamou naquela condição que ele estava, de vida secular. Agora, eu quero comparar aqui Gedeão com o jovem rico, que também é citado no Evangelho de hoje. O jovem rico queria seguir uma vida apostólica, ser igual aos apóstolos. Os apóstolos renunciaram tudo, porque o próprio Jesus pediu isso. Vem, segue-me, larga tudo. A partir de hoje, vocês serão pescadores de homem. Larga a sua pesca, larga seu barco, larga tudo para me seguir. Então, isso é um chamado diferente. O chamado de Gedeão é um chamado diferente. Ele foi chamado para libertar o povo de Israel. Deus se manifestou para ele, em glória para ele, né, em honra para Gedeão, mas ele continuou com a sua vida secular. Ele continuou tratando do campo, ele continuou administrando seus bens e tudo mais. Então, essa é a diferença do chamado. Então, no Evangelho de hoje, quando nós falamos dessa promessa de Jesus, que os apóstolos sentarão no trono de Deus, é porque esse chamado foi diferenciado. É por isso, então, que nós vamos entender a vida e a importância de São João Eudes, os eudianos, né? Que eles se agrupam e formam a ordem da congregação de Jesus e Maria,
para justamente orientar esses sacerdotes, preparar espiritualmente e dar a eles, no século XVII, na França, ali, dar àquela comunidade de sacerdotes, e formando também nos seminários pessoas com mais entendimento da missão apostólica, da dimensão da caridade, da dimensão do chamado de Jesus. Então era isso que faltava naquela época. Por isso ele se torna santo, porque ele abandona a sua vida toda dedicando à construção de sacerdotes renovados. Então queremos glorificar ao Senhor, porque no Salmo 84 fala: quero ouvir que o Senhor irá falar. É a paz que ele vem anunciar, a paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. A importância da igreja. Queremos ouvir através da igreja, queremos ouvir através de homens e mulheres chamados por Deus a ser o seu povo, a ser a sua igreja. Queremos ouvir através dos sacerdotes, né, do ministeriado de vossa igreja, Senhor, a vossa palavra a cada missa, né, a cada momento que nós nos concentramos diante do altar do Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor, para estar contigo e comungar com Jesus. Então nós queremos glorificar a Deus e bem dizer ao Senhor, porque existem homens e mulheres com um chamado especial, né? E especialmente homens que têm se chamado sacerdotal para, então, glorificar o Jesus no altar, da Santa Igreja. Por isso, nós te louvamos e te bendizemos ao Senhor. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Quero terminar a reflexão de hoje como comecei. Não importa que eu seja o primeiro ou o último, o que importa é que estejamos no dia da ressurreição, sejamos elevados ao céu, né, para juntos vivermos a realidade eh, da vida eterna diante do Senhor Jesus. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador anunciando esta boa nova através das suas redes sociais, né, para que mais pessoas ouçam então esta pregação, esse ensino, para que possam decidir também escolher a melhor parte da vida, que é um dia ressuscitar na presença do Senhor, a vida eterna diante do Senhor. Oramos também hoje pela nossa Santa Igreja, os 12 tronos, né, que representa a Igreja, que estará diante do Senhor. Então, que oramos também por todos os padres, bispos e o nosso Papa, e todo o corpo, né, da Igreja, com seus religiosos, leigos, consagrados, leigos não consagrados, para que essa Igreja fortificada no Senhor possa anunciar o Senhor que vem. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.